grupo que Deus levantou há 25 anos atrás, e com uma mensagem para ganhar almas, para visitar os lares, os hospitais, os presídios, e muito aconteceu através dos jovens livres do Senhor. É tudo que esta noite está sendo feito, é bom que se ressalte, não é por uma questão de tradicionalismo, mas é por uma questão de gratidão a Deus, principalmente para quem está desde o começo e entende o que aconteceu. E nós usaremos esta noite, e sempre assim, sempre para dar graças a Deus pelos 25 anos que se passaram. No começo, havia uma expectativa, será que esta obra é verdadeira? Mas Deus confirmou. Aquela bandeira que ali está, um jovem da época me disse, que coisa interessante. Eu estava segurando aquela bandeira. Aquela bandeira foi dada por Deus em profecia, que fique bem salientado isso esta noite. Porque esta igreja crê na profecia, ela crê nos dons do Espírito Santo, e ela se exercita através do Espírito Santo de Deus. Então o jovem me dizia, quando eu segurava aquela bandeira, vi uma moça no fundo da igreja, sozinha, e ele me disse, aquela acabou sendo a minha esposa. Mas eu estava segurando a bandeira e olhava para ela. Eu achei aquilo tão lindo, porque Deus estava abençoando a atitude daquele moço e já separando aquela que seria sua esposa. Não por causa da bandeira, mas porque Deus abençoa quando estamos com propósitos sérios. Eu louvo a Deus por esta equipe, da qual um dia também nós fomos incluídos nela, para louvarmos e bendizer o Senhor. Eu pediria que a igreja continue assim um pouquinho, que nós vamos recebê-los, e eu também vou lá junto com eles em nome do Senhor.
temos caminhado com o Senhor todo esse tempo, né? E até aqui o Senhor nos ajudou. Então, Ele é aquilo, Jesus é algo muito especial na nossa vida. Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Redentor. E é por isso que nós andamos somente com Ele. Amém. Meu nome é Eliane, sou de Jaú. Eliana Bauru. Dalcira de Bauru. Meu nome é Dário, da primeira igreja presbiteriana de Bauru. Rita Bauru. Sandra, dessa igreja. Rita Bauru. Beatriz Bauru. Eles, da Cidade de Fevereiro de Bauru. Eu dessa igreja. Dessa igreja. Ozentina, dessa igreja. Salma, dessa igreja. Lenira, dessa igreja. Leni, dessa igreja. Djanira, dessa igreja. Jael Campinas. Marilícia, comunidade cristã de Curitiba. Marlene Agudos. Nedi, primeira igreja batista de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Joana, representante da igreja mesmo. Nilza de Botucatu. Dalva Bauru. Dora, comunidade cristã de Piratininga. Eide dessa igreja. Diva, terceira igreja presbiteriana independente de Bauru. Odete, terceira igreja presbiteriana independente de Bauru. Meir, igreja presbiteriana unida de São Paulo. Lídia Bauru. Vera, dessa igreja. Sônia Raquel de Bauru. Miriam, primeira igreja batista da Lapa, São Paulo. Marisa Bauru. Alaíde Bauru. Lenarde Bauru. Madalena dessa igreja. Roseli de Bauru. Estela de Bauru. Márcia. Não, só fala. Célia, somente Campinas. Viva da igreja. Edmundo dessa igreja. Altair do Seminário da Igreja Presbiteriana Renovada em Cianorte, Paraná. Cláudio Bauru. César Bauru. Pastor Messias Agudos. Rolando Campinas. Pastor Roberto de Agudos. Júlio César Bauru. Valdomiro dessa igreja. Irineu de Bauru. Zezinha Ia de Bauru também, dessa igreja. Ângelo de Bauru, da Igreja Restauração. Jairo Bauru.
O Ine, que era de Bauru e agora é de Botucatu. João Eugênio, Casa de Oração do Presidente Prudente. Antônio Carlos, de Curitiba. Osias, da Primeira Igreja Batista da Lapa, em São Paulo. Valdo de Bauru. Gilberto Bauru. Valdir, Bragança Paulista. Márcio, Comunidade das Nações, Bauru. Valdir Balcão, Primeira IPI de Bauru. Irmãos, graças a Deus que Lelo está aqui, cobrando aqui. E queridos, nós fizemos contatos também com pastores Roberto Carlos Fernandes, que está na Bahia, e também com o pastor Oséias, que está em Itabuna, e outros irmãos que estavam previstos para estar aqui de outros estados que não puderam. Mas aonde foi possível telefonar, depois da meia-noite, sempre, para contatar esses irmãos preciosos. Dentre esta mocidade, nós tínhamos um quarteto muito, mas muito ungido por Deus. E nós vamos, neste momento, ouvir esse quarteto celebrando a Deus. Nós vamos ficar aqui mesmo em pé. O quarteto vai louvar ao Senhor Jesus nesta noite com 2 hinos. Foi muito difícil para se ajuntar todos, mas graças a Deus o Espírito Santo permitiu que eles estivessem aqui. Aleluia. Eu pediria que o quarteto estivesse bem na frente aqui dos jovens líderes. Esse quarteto, o nome era Transformadas para Servir. Aleluias. Em 1969, o Senhor transformou minha vida de forma radical, repentina e irreversível. Graças a Deus por isso. 25 anos depois, há um texto na Bíblia que pode dizer muito bem o que vai no meu coração. Sinto-me na força do Senhor Deus e rememoro a tua justiça e a tua somente. Tu me tens ensinado, ó Deus, desde a minha mocidade, e até agora, eu tenho anunciado as tuas maravilhas. Não me desampares, pois, ó Deus, até a minha velhice e as cãs, e até que eu tenha declarado à presente geração a tua força, e à geração vindoura o teu poder. O Senhor nos transformou, sim, 25 anos atrás. Não para sermos apenas salvos, satisfeitos e sentados, mas para servir. E temos feito ao longo da nossa vida, e com certeza nós 4 temos feito. O Senhor nos separou, nos uniu de uma forma maravilhosa, estupenda, grandiosa, sobrenatural. Tanto é que nem o tempo nem a distância nos separam. E quando nos encontramos é como se nada houvesse nos separado. Uma em Campinas, outra em Curitiba, outra em Campo Grande, outra em Bauru. E, no entanto, somos ainda um grupo só no Senhor. Amém. Transformadas para servir. Cada uma de nós na vocação em que foi chamada. Na educação e outras atividades, mas temos servido ao Senhor. O Senhor tem sido a razão da nossa existência. O motivo do nosso viver. Nesta semana, minha filha dizia, quando eu muito triste para o rumo que o mundo está levando os jovens, e eu chorei mesmo durante essa semana,
E ela disse: mãe, mas é assim? Filha, não é assim, eu não posso fechar minha boca, eu não posso me conformar com este mundo, ou então eu não tenho mais motivo para estar neste mundo. E o fruto maior dessa transformação tem sido a alegria de ver nos nossos filhos a mesma bênção. Que alegria, que orgulho santo não existe, irmãos. Mas que alegria quando eu vejo na minha filha a mesma fé, os mesmos valores, o mesmo amor ao mesmo Deus. É o maior fruto. Maior foi a salvação, mas nessa vida aqui, que fruto grandioso. Elas poderem ver nas nossas vidas a alegria de servir ao Senhor Jesus. Amém. Cristo mudou minha vida e renovou o meu coração. Goza minha alma agora a bênção da salvação. Tudo é paz e bonança, eterno gozo sem par. Cristo me deu a esperança de no céu com Ele morar. Oh, como é bom sentir a transformação. Oh, como é bom desfrutar a salvação. Quão glorioso e sublime é o viver junto ao Salvador. Ele transforma e redime e ama o vil pecador. Não te demores, amigo, vem já Cristo Jesus. Ele mudou minha vida, também quer encher-te de luz. Oh, como é bom sentir a transformação. Oh, como é bom desfrutar a salvação. Aleluia. Eu quero falar do aquele cântico que a gente trazia muito, Tenho Saudade. E eu quero dizer que hoje eu aprendi esse corinho, hoje eu entendi essa letra. E até estava relutando para falar dele, porque eu falava, desse corinho eu não quero falar não, porque eu não tenho saudade. Eu achava assim que, e como eu acho mesmo, que aquele que tem Jesus no coração tem que viver cada dia tão experimentando do Senhor a ponto de não ter saudade. E saí daqui meio preocupada. Cheguei lá em casa, eu abri esse livrinho, eu falava, mãe, me fala, o que a senhora acha desse canto? Que saudade que a senhora tem? Eu falava para ela. Porque eu estava muito preocupada, porque eu não estava vendo outra coisa, além de, como se uma pessoa não pudesse sentir saudade de Jesus. E até queria pedir desculpa para a Nedir, que tão pouco tempo a gente se viu e já tivemos que pedir desculpa uma para outra. Mas, na hora que, na correria que nós saímos aqui muito tarde, eu ainda consegui ouvir a voz do Senhor e louvei ao Senhor por isso. Porque na correria, chegando em casa e falando com a minha mãe ansiosa, porque eu não sabia o que compartilhar, Deus me fez lembrar aquele versículo. Do Salmo 84, que diz assim, a minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo.
E eu fui procurar na palavra onde estava esse versículo e pude ler assim que, como o salmista falava, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos, e a minha alma suspira e desfalece pelos teus atos. E daí eu vi que era o contrário do que eu estava vendo, esse tenho saudade. Que nós temos sim que ter um desejo muito grande. Isso também é eu vi que esse termo tenho saudade, Deus estava querendo dizer que era isso, que nós devemos anelar a presença do Senhor sempre. Dia após dia, nunca está satisfeito com o que a gente tem. E realmente, a cada dia experimentar ao Senhor a ponto de não ter saudade. Porque você está comendo, você está tocando no Senhor e isso te satisfaz. Mas anelar muito pela presença dEle. Esse desejo nós temos que ter. Então, quando nós estivermos cantando, não ouça assim, tenho saudade como uma coisa, como se você não tivesse o Senhor ou quisesse só esperar morrer para estar lá. Mas anele a presença do Senhor, porque nós estamos na presença dEle e na casa dEle, amém? Não tem a folha maior, a letra maior? Talvez a sua primeira. Não maior? Eu não peguei o som, peraí. Tenho saudade de Jesus, meu mestre. Tenho saudade de Jesus, meu rei. Mas ao findar o meu labor terrestre, me encontrarei com Ele, sim, eu sei. Salvador e Rei, quero
Aleluias. Nós vamos ouvir aqui uma saudação, praticamente do primeiro missionário da igreja, e que poucas pessoas sabem. Estou aqui me referindo ao nosso irmão Edmundo Muniz Chaves. Aleluias. A paz do Senhor, irmãos. Eu estava ouvindo o quarteto cantar, muito emocionado, e eu voltei há 25 anos atrás, né? Eu sou de Duartina, né? E mais ou menos em 1969, eu estudava em São Paulo, junto com o Ramig, que está ali, né? E Deus começou a abençoar a igreja e levantando profetas, e eu estava afastado dos caminhos do Senhor. A minha família toda da igreja. Então o Raming, o Sérgio Muniz, meu primo, eles chegavam para mim, eles já tinham tido um encontro com Deus, e falavam assim: Edmundo, você vai para Bauru, lá Deus está falando, e vai ter aquela reunião de oração assim, Deus vai levantar os profetas, e Ele vai começar a falar todos os seus pecados na frente de todo mundo. Você vai ver o que vai acontecer com você. E eu morria de medo, eu falava: nossa, será que Deus vai fazer isso comigo? Não é possível, né? E eu dava um jeito de não vir a Bauru, de jeito nenhum, não passava por aqui. Mas um dia, eu estava em casa, em Duartina, tinha vindo passar o final de semana em casa, e de repente chegaram esses jovens lá, invadiram minha casa, né? E eu falei: bom, já que tem que acontecer esse negócio, que seja logo, né? E fui para a igreja junto para ouvir a mensagem, né? E eu conhecia praticamente todos, né? Nós somos praticamente criados juntos. E aquele dia, até então, irmãos, como eu disse, eu fui criado na igreja evangélica, e eu não tinha certeza da minha salvação. E eu pensava assim: Jesus vem, vai levar meus pais, minha mãe, meus irmãos, e eu vou ficar sozinho, todo mundo no céu e eu no inferno. Isso me dava um apavoro tremendo. E aconteceram certos fatos assim, muito pitorescos na nossa vida, né? Só para os irmãos terem uma ideia, como que eu tinha horror ao inferno. Em 1964, né? Eu acho que a maioria da igreja aqui não tinha nascido ainda, mas veio um homem aqui em Bauru e fez um mapa e disse que Jesus ia voltar na primeira quinzena de junho de 1964. E então eu falei: graças a Deus é férias, né? Eu vou estar em casa e eu vou me consagrar, né? E eu e o Raming, nós começamos a ir até em reunião de sociedade de senhoras naquele dia. Quando chegou no dia 16, Jesus não veio, nós caímos na gandaia de novo. Falaram: não vem, mano. Bom, então a gente vivia desse jeito, né? Com o pé na igreja, morrendo de medo do inferno, né? E com o pé no mundo. E nesse dia, quando essa mocidade, jovens livres, foram a Duartina, Deus falou ao meu coração. Até então, com esse medo de inferno, eu acho que eu fui o campeão brasileiro de levantamento de mão em apelo. Eu aceitava tudo que é apelo, para ver se eu me salvava. Mas eu nunca consegui ter a convicção da salvação. E naquele dia, eu me lembro muito bem, o Armando pregou e deu o testemunho dele, que ele havia sido alcançado por Jesus. E no fim do testemunho, ele falou assim: quem quer aceitar a Jesus? E eu levantei a mão e falei assim: não quero aceitar a Jesus. E Jesus me salvou, aleluia. E eu senti uma paz maravilhosa no meu coração. Jesus transformou meu coração. E naquele dia eu falei: olha, minha mãe vai para o céu, meu pai também, e eu também vou, graças a Deus. E o K, cadê o K? O K que está barbudo hoje, né? Naquele tempo eu usava barbona comprida assim, né? E ele falou assim: olha, você precisa cortar a barba para se consagrar a Jesus.
foi e cortou minha barba. E eu fiquei, né? Eu acho que saiu de mim e juntou ali, né? Mas eram coisas assim maravilhosas que aconteciam, né? E a partir daquele dia minha vida foi totalmente diferente. Jesus me transformou, me chamou, e em 1972 nós fundamos o Esquadrão da Vida, e eu desde lá até agora me dedico totalmente a essa obra para a glória de Jesus. Mas tudo começou com essa equipe Jovens Livres. As nossas mãos se encontram para agradecer a Deus. Amém? Aleluias. Aleluias. Os cultos eram assim, dos Jovens Livres. Era assim, era testemunhos maravilhosos. E ninguém sabia quem ia falar, e o que ia falar. E nesta noite aqui, antes de nós continuarmos, nós vamos ouvir esse cântico que Cristo é real, que a nossa irmã Marlene louvará o Senhor Jesus. Eu não sei onde que a Marlene está. Irmãos,
este conjunto, Jovens Livres, estes jovens maravilhosos que Deus um dia levantou, cantavam pelo Espírito do Senhor, até com chiado nós não ligávamos, porque estávamos na rua, às vezes tinha o violeiro, mas não tinha o violão. E às vezes até cantava, quem sabe até imitando o violão, sabe, mas coisas maravilhosas. Mas a obra do Senhor não parou, louvado seja Deus. Dentre aqui, havia um jovem, e é o Júlio. E o Júlio vai dar um pequeno testemunho, como Jesus o alcançou. Júlio, fala. Vivendo com ele há 25 anos, né? Muito tempo longe, mas o Lelo sempre faz surpresas. Há 25 anos eu estava saindo de uma fila ou de um cinema na sessão das 6 do Cine São Paulo, e eu ouvi um grupo de jovens cantando uma música, e eu parei e fiquei pensando, como que pode haver tanto desperdício assim, não é? Essas pessoas não estão aproveitando nada e estão aí falando de uma coisa que pode acontecer, como pode também não acontecer. Estatisticamente falando, é um evento que provável, né? Pode ou não pode acontecer. Mas acontecia. E aconteceu comigo. Eu tinha brigado com esse cidadão aqui, jogando futebol, há 25 anos atrás, e calhou de eu ir estudar no Instituto de Educação Ernesto Monte, e lá estudando, eu fui colocado para fora da sala de aula, porque os caras estavam fazendo briga de cesto de lixo. E o cesto de lixo voava pela sala de aula toda. E o diretor acendeu a luz e eu, por felicidade, estava com o cesto na mão. Eu fui colocado para fora da sala e esse cidadão aqui foi colocado também, não pelo lixo, mas porque tinha esquecido a carteira dele de entrada na sala de aula, né? Aquela caderneta de presença. E o Senhor estava ali fazendo uma surpresa para mim. Ele saiu, eu saí, e ele começou a pregar Cristo para mim. E em seguida chegou aquele outro cidadão ali, o Edmundo, e os dois ajuntaram e começaram a me bombardear a respeito da pessoa do Senhor. E já me pegaram e falaram, você precisa ir numa reunião. E eu falei, bom, eu vou, já que é assim, né, eu vou. Mas antes disso aconteceu um fato interessantíssimo, nós estávamos conversando, e aconteceu um sinal no céu, e eu disse, opa, peraí, aconteceu alguma coisa aqui. O Edmundo falou, eu fiquei arrepiado. O Beto falou, testificou em mim. Eu falei, esses caras estão loucos. Um fala que ficou arrepiado, outro diz que testifica. Eu falei, esses caras piraram aqui, mas já que eu estou aqui, né? E eu tinha brigado com o Beto, e naquele dia a gente voltou a conversar. Aí foi marcado para um dia seguinte ir numa reunião de oração, e eu dei a minha palavra que ia, mas 5 minutos antes de acontecer aí da reunião, eu falei, bom, já que o pessoal vai passar daqui 5 minutos, eu vou sair antes. Aí eu digo que esperei, mas não vieram, eu fui. E eu estava saindo, quando eu cheguei ao portão para sair, o Beto disse, como é, tudo bem, vamos nessa? Eu falei, puxa vida, agora não tem como sair, não é? E lá me laçaram ambos, ele e eu fui a essa reunião e estava o Edmundo lá também. E a partir daquele dia, na casa do Papai Noli, não é, que nós o tratávamos assim, eu fiquei conhecendo a pessoa do Senhor Jesus. E foi uma experiência um tanto quanto terrível naquele dia, mas não foi tudo. Num outro dia eu fui à casa do Beto e a gente estava ouvindo um disco, A Última Trombeta. E todo o povo estava sendo chamado ao longo de toda a terra. E eu fiquei assustado e perguntei, Senhor, tudo bem, vai todo mundo subir, eu vou para onde? Aí o Senhor falou para mim naquela hora, nessa hora eu te selo com a minha promessa. E a partir daquele dia, irmãos, até aqui, o Senhor tem nos ajudado. E nós caminhamos juntos, fomos para vários lugares, o Edmundo e eu ficamos viajando 1 ano pelo Brasil, e o Senhor nos levou a prostíbulos, a fila de cinema, e aconteceram coisas terríveis por esse Brasil. Mas eu só quero falar de uma, só de uma mais se eu puder. Nós estávamos no eixo perimetral de Brasília, o Edmundo e eu,
E naquela época uma chama ardia no meu coração de que o Senhor estava por voltar. E eu tinha que pregar o Evangelho. E nós distribuímos folhetos incessantemente. E um carro vinha em alta velocidade. E um carro tinha uma tala larga, todo incrementado. Eu falei, bom, esses caras não têm Cristo, eles precisam de Jesus. E eu dei um pulo no meio da estrada, o Edmundo deve lembrar disso. E os caras pararam o carro, frearam em cima de mim, todo mundo ficou assustado dentro do carro. Eu dei a volta, enfiei a cara dentro do carro e falei, meu, você precisa de Jesus. Jesus é a solução para o teu problema. E os caras olharam para minha cara toda assustada assim e falaram, falou. E eles foram embora. Mas eu tenho certeza que essa semente plantada, se deu fruto na minha vida, por certo deu na vida deles. Isso é real. Cristo é real. Uma coisa é real. Você pode se beliscar aí onde você estiver. Olhar do lado e beliscar o irmão que está do teu lado. Uma coisa é real. Cristo é real. Aleluias. A paz chegou. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós queremos agora abrir um espaçozinho aqui. É uma noite de festa. E eu quero convidar o pastor Coine, está aqui atrás. Mas é uma turma de barbudo e de mundo. Olha aqui. O Cal, muito amado. Pastor Coine, ele está aqui junto com a sua esposa, a Nilza, está também com a Marta,
e a Celinha. Eu peço que os 4 fiquem ali na frente, por favor, e uma saudação à Igreja do Senhor. Ele tem para contar o que aconteceu logo no comecinho do avivamento na vida dele. A paz do Senhor. Amém. Olhando esses rostos, a gente é tocado de uma profunda emoção, porque nos reportamos para uma época que marcou a história da Igreja Evangélica de Bauru. Eu venho de uma família onde alguns parentes estiveram envolvidos com movimentos revolucionários no período Luiz Carlos Prestes. Um tio foi preso, levado para a Ilha das Cobras. Outro aqui queimou os arquivos quando houve a queda. E a minha vida foi marcada em termos de até participar num período, que foi 68, no período revolucionário, um grupo guerrilheiro do Carlos Lamarca. Porque Bauru era um centro muito forte em termos revolucionários. Mas foi em 1968, quando o senhor começa a agir de maneira pequena, eu senti o desejo de ser pastor, porque eu ia ser padre, um frei franciscano. E no período de ir para lá, para o mosteiro, o Senhor Jesus nos chamou para o seu evangelho. Em 1968, o senhor começa a trabalhar. Em 69, procuramos um pastor para a presbiteriana. E falou, nós gostaríamos de ser pastor. E ele disse, você espera aí que eu vou reunir o conselho. E foi num domingo. Eu estou esperando até hoje que não me chamaram. Aí corri para o reverendo Atílio. O reverendo Atílio não me conhecia, não havia visto. Eu falei, eu gostaria de ser pastor. Eu falei, eu acho que Deus está me chamando. Ele falou assim, não, acha não, Deus o chamou. A partir de domingo você começa a trabalhar com o glicério. E começa, meus irmãos, toda uma trajetória. Mas vamos correr lá para o mês de agosto, quando o Senhor age de uma maneira especial. Do 31 de agosto, quando como que um turbilhão agiu ali poderosamente na igreja. E nós poderíamos dizer que milhares de volts da graça de Deus derrubava e prostrava toda a nossa juventude. E naquele período de setembro, uma profecia foi dada ao Senhor pela Marilísia. E a Nilza estava chegando de Botucatu, amiga da Marilísia, e o Senhor falou, você vai ser missionária num lugar diferente. E eu já arrumei o seu escolhido. E a Nilza estava desmanchando o noivado de 3 anos. Ela ia se casar com uma pessoa que hoje tem dinheiro nos Estados Unidos, foi do Irã, do Iraque e tudo mais, né? Um multimilionário, para depois o Senhor prepara para uma pessoa mais simples, mais humilde. Pobrezinho. E foi justamente, e eu nem imaginava. Um dia, quando a mocidade foi para Botucatu, a Marilísia coordenou o pessoal que era presidente da mocidade, nós fomos para Botucatu, e o Senhor já havia dado a mensagem. E o Reinaldo foi lá fazer os preparativos. Ele disse, Nilza, eu quero que o Toninho fique aqui comigo. Então ela nem sabia quem é esse Toninho. Ficamos lá, e a partir de então nós criamos toda uma amizade que o Senhor foi preparando. Mas o Senhor havia falado então que ela teria uma missão. E nós estávamos em reunião de oração, lá na primeira igreja, e eu me lembro até hoje, estava do meu lado à direita o Nilson Mastrangeli, e à minha esquerda estava o Reinaldo. E uma das irmãs, que depois que terminou a reunião de oração, ela disse, olha, vocês todos ficaram brancos, mas num determinado momento você foi arrebatado e levado e transportado para a beira de um grande rio. E lá você estava com o paletó nos ombros e pregando para uma multidão. A partir de então, comecei a me preparar para ser missionário. Me candidatei para Angola, mas com a queda, com o comunismo, não pudemos ir. Depois, casados, nos preparamos para ir para o Amazonas, a Nilza ficou grávida, não pudemos ir. Depois de um período, justamente naquele período, houve um ataque violento de Satanás, e a irmã Fidelcina, o Senhor falou, você vai passar por perseguições terríveis, e vai chegar até as raias, quase as raias da morte. E ali a irmã Fidelcina orava e intercedia. E de fato,
seria uma história longa para ver como começou a nossa batalha, mas justamente, meus irmãos, o Senhor foi encaminhando, preparando tudo de uma maneira que a gente não esperava. E quando foi em 1986, ou em 82, veio um missionário de Montreal, do Canadá. E ele procurou pastores aqui no Brasil. Estado de São Paulo, Rio de Janeiro, em vários lugares. E ele conversou com o médico, falou assim, olha, de todos aqueles que eu encontrei, eu gostaria de ter o Coine. E esse médico falou assim, então você coloque o último da lista, porque ele está doente, com problema de uma lesão no coração e uma lesão no cérebro. E ele não pode ir. E aconteceu, meus irmãos, que de 82 até 86, o Senhor foi tirando todos e todos da lista. Até que chega no mês de maio de 1985, o doutor Igor, ele disse, Coine, você estava no coração da missão do Canadá para ir para lá. E como você estava doente, eu mandei que eu colocasse você no último lugar da lista. Mas o missionário que veio aqui falou que o Espírito Santo disse que era você. E como agora a última pessoa deixou de ir, então você deve partir. Não tivemos tempo para nada, de nos prepararmos, nem com a língua e nada. Mas, meus irmãos, aconteceu que, quando foi no dia 6 de fevereiro de 1986, o Senhor nos transportava. Nós saímos do Brasil com 38 graus acima de zero, e no outro dia chegamos numa nação com 22 graus, 38 acima de zero, e chegamos num país com 22 abaixo de zero. E ali se cumpria literalmente a profecia, e nós fomos morar justamente à beira do maior lago do mundo, dos maiores lagos do mundo, que é o Lago de Ontário. E o Senhor começou toda ali uma obra, que eles deram um prazo de 20 anos para começar esse trabalho. Seria 20 anos, porque enquanto no Brasil converte-se, milhares de pessoas são convertidas, lá 1, 2, 3 são convertidas. É uma história longa do que aconteceu, porque quando ali chegamos, não vimos possibilidade alguma do trabalho ser estabelecido. Mas no amanhã, nós estávamos naquele desespero, não sabendo como começar o trabalho, de que maneira, naquela nação, e naquele ato de desespero, no auge do desespero, eu me lembro que no amanhã, às 8 horas da manhã, estávamos dormindo, porque o sol nasce às 9 e se põe às 3 da tarde. Então, naquele frio tremendo, desesperado, sem saber como começar, estávamos e tivemos uma visão. E naquela visão eu estava encostado num pé de mangueira. Isso é impossível, ter um pé de mangueira no Canadá, que é uma fruta tropical. E ali chorando, o Espírito Santo falou, olha, puxa a casca dessa mangueira. Quando puxamos a casca, estava como uma semente, um grão de feijão germinado. E ele disse o seguinte, assim como você não sabia que existia esse grão de feijão germinado aqui nessa casca da mangueira, também a minha igreja já está germinada. E a partir de então, começou todo um processo maravilhoso de conversão. Voltamos, deixando estabelecida uma igreja com 100 membros. Hoje essa igreja já se dividiu em mais 3. Um grupo foi para Beverly Hills, outro grupo já se encontra em Mississauga, um dos estados, numa cidade. Outro grupo está numa igreja pentecostal do Quênia. Outra igreja é uma igreja pentecostal. Importante que da igreja presbiteriana surgiram 3 igrejas pentecostais que hoje crescem, estão produtivas para a glória do Senhor. Nós louvamos porque 69 se cumpriu literalmente a mensagem do Senhor. Amém. Eu gostaria de dizer também aos irmãos que foi através desses jovens que pela primeira vez, quando nós tínhamos naquela época 17 anos, eu, a Marta e a Célia, nós ouvimos falar pela primeira vez do poder do Espírito Santo de Deus. Porque até então, a igreja em que nós frequentávamos, o pastor que nós tínhamos, nunca havia falado sobre esse poder. E foi então este grupo que está aqui à frente, que foi até a nossa igreja e falou do poder de Deus e do Espírito Santo do Senhor.
E por isso nós nunca poderemos deixar desse amado Senhor, porque Ele fez grandes coisas por nós, continua fazendo, e nunca nós poderemos deixá-lo. Amém. Eu também queria dizer que me tornar uma jovem livre foi muito importante na minha vida. Como a Nilza falou, nós não tínhamos essa experiência com o Espírito Santo. E com essa visita, com esse intercâmbio que a UMP na época fazia, e quando a gente recebeu a visita deles, a gente pensou que fosse um intercâmbio assim, como das outras vezes, muito esporte. E a gente via que existia algo diferente. E então começou a falar no meu coração. E eu falei, Senhor, eu quero que essa coisa aconteça na minha vida. Essa experiência, a mesma experiência que eles passam, dessa realidade do Senhor na vida, eu quero trazer para a minha vida. Porque até então, eu sempre amei a Deus, a Jesus, fazia minhas orações. Fui ensinada desde pequenininha a orar no almoço, para dormir, a ler a Bíblia antes de dormir, mas eu não via acontecer nada na minha vida. E eu então até desafiava quando eu tinha meus 12, 13 anos assim. A minha mãe falava, já leu a Bíblia para dormir? Então eu pegava do Salmo 120, que eram os mais curtos, né, da Bíblia, até o 130, e lia tudo. E falava, mamãe, eu já li para 10 dias, né? Então, e assim porque eu sentia que era uma rotina assim na vida. E eu falava, mas não acontece nada. Eu falei, eu vou orar hoje, tudo bem. Essa noite eu não vou orar, mas eu vou ter certeza que amanhã eu vou estar viva, vou ter o que comer, vai estar tudo normal. Eu não via aquela importância. Eu queria, assim, provando Deus para fazer uma experiência de algo diferente na minha vida. Eu sempre questionava. E eu falava, tá vendo? Eu falava para a Nilza, que a gente era muito amigas, né? Vai acontecer, você vai ver, eu vou amanhecer, vai estar tudo normal, não vou estar bem, não vou quebrar a perna. E acontecia isso. E hoje eu entendo que essas coisas são providências naturais de Deus. Mas que a gente tem que ter um relacionamento com Deus. Deus tem que acontecer na nossa vida. Nós temos que ter, assim, uma experiência individual e pessoal. E eu falei, Senhor, eu quero que isso tenha. E isso aconteceu. Deus me visitou. E eu, então, abri o meu coração e comecei a ter aquela intimidade com o Espírito Santo. E eu também não queria aquilo só para a minha vida, mas eu queria também que acontecesse na vida da nossa igreja. E daí nós nos propusemos a orar pela igreja para que esse mesmo derramar do Espírito que acontecia na vida deles, na igreja de Bauru, acontecesse na nossa também. E nós orávamos, eu, ela, a Célia e a Nilza, diariamente. Íamos na igreja e oramos meses. E a gente vinha no final de semana, nos acampamentos para Bauru, porque a gente queria levar essa bênção para a gente aprender mais sobre o Espírito Santo, porque o nosso pastor não ensinava sobre isso e também não dava abertura para a gente perguntar. E nós aprendemos, éramos discipulados por ele, porque éramos assim jovens, não tínhamos uma maturidade espiritual, e eles falavam, não, persevere, continue orando, que Deus vai levantar. E Deus foi levantando outros, e foi salvando pessoas. E a primeira alma que nós ganhamos para Jesus foi a vida do Vato, do Otávio, né? Doutor Otávio, aqui de São Paulo. E... esqueci que eu estou aqui em Bauru. E... rápido. Tá. Então, eu agradeço também a Deus e aos Jovens Livres, que foi uma bênção na nossa vida. Eu, na verdade, quero apenas agradecer. Na verdade, é uma oração. Eu quero agradecer a Deus por ter estado em 69 nesse movimento, por Ele ter alcançado a mim também. E agradecer novamente a Deus por estar aqui hoje, 25 anos depois, por esse povo ter se lembrado. Amém. Meus irmãos, desculpa, eu vou quebrar um pouco o protocolo aqui.
Nós temos um filme agora que eu peço para o Milton, vai ser projetado um filme e tem um bolo, mas muito lindo, muito gostoso, aqui na parte de baixo, e refrigerante. A minha esposa falou, não deixa de avisar do bolo. Então, nós estamos dentro do horário, nós vamos projetar um filminho aqui rápido. E antes de se apagar as luzes, a irmã Lenira pediu para falar uma coisinha aqui. Hoje é uma noite de festa, né, irmãos? E nós estamos muito alegres. E nós queremos convidar o pastor Lelo e a sua esposa aqui agora um pouquinho. Um pouquinho só. Nós queremos também chamar a Djanira e o Irineu. Eles vão trazer uma pequena lembrancinha para vocês. É uma lembrança dos jovens livres do Senhor. Ele tem que abrir, porque ele fez todos os pastores que passaram por aqui abrir o pacote. Então, nós também vamos pedir para ele abrir. Nós recebemos aqui com muita alegria, às vezes, essa surpresa tão linda, é um cartão e com os dizeres: o pastor José Walter Lelo Rodrigues, Senhor, deste um estandarte aos que te temem. Salmo 64. Agradecemos a Deus pelo seu ministério em nossa igreja. Jubileu de prata da Igreja Cristã Renovada. Jovens livres no Senhor. Setembro de 94. Amém. Obrigado, querido. A irmã Nida pediu para eu ler. Nida, de todo o coração, agradecemos todo o apoio e incentivo que você nos deu nesse ministério. Que o Senhor a recompense por seu abnegável coração. Com carinho, jovens livres do Senhor. Nós queríamos, antes de apagar as luzes, agradecer de coração todos os jovens, todos os irmãos. Eu louvo a Deus pelo que está escrito aqui. Eu queria apresentar aqui aos irmãos a mascote dos Jovens Livres no Senhor, que é a Detinha, viu? Ela... Amém. Ela canta já há muitos anos aqui. E ela pegou já diversas equipes que se formaram, né? Porque muitos casaram e tudo mais. Eu vou pedir para os jovens livres se assentarem, se for possível. Nós vamos assistir o filme. Minutinho só, espera um pouquinho. Olha, vamos mudar aqui um pouquinho. Vamos ficar um pouquinho em pé, queridos. Amém? Nós vamos cantar um cântico. Jovens Livres vai cantar um hino. E que eles vão escolher agora. Aleluias. A paz do céu encheu meu coração. Aleluias.
Aleluia! Glórias ao Senhor. Amém. Podemos assentar. Nós vamos agradecer de coração a nossa irmã Maria Tereza, que eu peço que se coloque em pé. Essa irmã amada, se coloque em pé. Ela que doou o bolo para a igreja. Em nome do Senhor. Nós vamos, nesse momento, ouvir uma palavra muito importante da parte de Deus pela nossa irmã Marilise de Almeida, que foi a presidente da mocidade quando recebemos o Espírito Santo do Senhor. Marilise, por favor. Eu queria que o Kai estivesse aqui perto dela, seu esposo, o pastor Antônio Carlos Muniz, perdão. Só retificando, é Marilise de Almeida Muniz. Obrigada. Nós somos um. Era a primeira coisa que eu ia falar, retificar o meu nome. Bom, é um prazer bastante grande a gente estar aqui e revendo os amigos, os queridos, né? E essa igreja, né? Nós agradecemos a Deus pela vida do Lelo, que pôde estar proporcionando para nós esse momento gostoso, importante de comunhão, de amor entre a gente. E que gostoso, né? Passados todos esses anos, a gente podendo rever os nossos queridos e sabendo que cada um deles se mantém firme no Senhor. E que gostoso da gente saber que um dia o Senhor nos salvou, nos deu essa alegria, né? Essa certeza da salvação, né, Edmundo? E independente da barba, agora a gente está sabendo, né? Independente do cabelo comprido, a gente sabe que o Senhor tem um propósito nas nossas vidas e Ele
aceita, né, aquilo que está aqui dentro do nosso coração. Nós realmente louvamos ao nosso Mestre por essa oportunidade gostosa. E eu até confesso aqui para os irmãos, né, que eu, na primeira vez assim, acho que eu falei assim, eu não vou estar junto não, né, eu acho que não é muito para mim não, né, e se eu não estivesse aqui, eu estaria perdendo essa oportunidade gostosa de estar aqui e vendo aquilo que Deus está fazendo, já fez, e tendo a certeza que Ele vai fazer muito mais na vida de cada um de vocês, na vida de cada um de nós, na vida de cada um dos nossos filhos, dos nossos familiares, e na vida de cada um de vocês, Igreja do Senhor. Amém. Em primeiro lugar, eu quero render glória, honra ao nome do Senhor, porque é por causa desse nome que nós estamos aqui. Louvado seja o nome do Senhor, que é a razão da nossa vida. Ele que desde o ventre da nossa mãe já tinha um propósito para a nossa vida. E Ele foi cumprindo, e a partir de 69, um marco importante na nossa vida. E hoje, como é gostoso estar aqui revendo cada um, sabendo o que Deus fez na vida de cada um. E eu gostaria realmente de dizer, Senhor, Tu és fiel. Tu foste fiel no passado, Tu és fiel hoje. Aleluia. Aleluia. E essa Tua fidelidade vai se estender e já está se estendendo de geração a geração. E eu gostaria de ler em Isaías, capítulo 59, versículo 21. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor, o meu espírito que está sobre ti, e as minhas palavras que pus na tua boca, não se apartarão dela, nem na de teus filhos, nem nos filhos de teus filhos. Aleluia! E nós estamos vendo se cumprir a palavra do Senhor na vida dos nossos filhos, e nós veremos na vida dos nossos netos, porque essa é a promessa do Senhor. Aquilo que o Senhor faz, Ele faz. E Ele prometeu que todos os nossos filhos seriam do Senhor, e grande seria a paz dos nossos filhos. E nós já estamos experimentando isso hoje. Não apenas nós, como família, mas muitos aqui, como a Nedir já compartilhou, estamos vendo a operação da vida do Senhor na vida de nossos filhos. Louvado seja o nome do Senhor por isso. E eu estava pedindo ao Senhor também um texto bíblico para a igreja. E Ele me levou a Isaías 43. Mas agora sim diz o Senhor que te criou a Jacó e que te formou a Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Aleluia! Esta é uma promessa do Senhor para nós que tem se cumprido. Nós não temos tido oportunidade de conversar com cada um que aqui está, mas eu tenho certeza que muitos têm passado por lutas, como o Coine compartilhou um pouco. Temos passado por dificuldades na vida, mas nada tem nos separado do Senhor. E não tem se queimado um fio de cabelo da nossa cabeça. E essa então que fique uma mensagem para o teu coração. Mesmo quando as lutas vierem, as provações, não abandone o Senhor. Confia no Senhor de todo o teu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Aleluias. Irmãos, eu vou convidar os filhos dos jovens livres para virem aqui. Aleluias. O que os irmãos acham? Amém? Venham rápidos aqui, pertinho da sua mãe.
E nós vamos tirar uma foto com vocês, viu? Em nome do Senhor. Os maridos que estão sentados também podem vir, por favor. Aleluias. As esposas que estão sentadas aí também, que tem seu esposo aqui. Já avisei, o esposo, a esposa. Nós temos filhos de jovens livres, que os filhos estão aqui, mas o pai está viajando. Pode vir, dá uma chegadinha aqui. Aleluias. Javier. A Vânia, onde está a Vânia Lourdes? Mostra assim, fala, está ali, onde que é? Vânia, chega aqui com a gente. Vem para a foto aqui, uma coisa muito importante. Aleluias. Glória a Deus. Isso. Amém. Vamos então dar uma salva de palmas para Jesus. Amém? É para Jesus. Aleluias. Glórias ao Senhor. O sorriso, o retrato. Amém. Podemos voltar para os nossos lugares. Os jovens livres, fiquem aqui, todos os jovens. Aqui ficam os filhos também. Os filhos fiquem também. Nós vamos encerrar essa parte de cântico e depois vamos ver o filme. Segura na mão de Deus e vai. Amém? Vamos ficar um pouquinho em pé. E esta é a bênção de Deus. Depois vai ser projetado o filme. E o filme é 10, 15 minutos. Depois desceremos para o bolo. Em nome do Senhor Jesus. Obrigado.